Você usa Instagram, TikTok ou Tinder? Emenda um vídeo no outro no YouTube e rola infinitamente o feed do Twitter? Você não sabe por que gasta tanto tempo nisso? E fica se sentindo depois péssimo com essas horas que você perdeu? Se sim, esse episódio é para você. Eu sou Rodrigo R. de Carvalho e começa mais um Não Precisa Copiar. Comigo está Pedro Cortá, o viciado em Twitter, que vai nos cumprimentar e falar nossas redes sociais, já que esse é o tema do episódio. Rodrigão, nossas redes sociais são @nprecisacopiar no Twitter e Instagram, e no Facebook é Não Precisa Copiar também, nossa página. Mas eu aviso já os ouvintes que é melhor eles irem de uma vez seguir a gente, porque depois desse episódio, talvez eles queiram abandonar as redes sociais. Mas, Rodrigo, Facebook em pleno 2022, isso ainda existe? Você não sabe de nada, companheiro. Facebook bomba, os grupos de filosofia estão arrebentando. Muitos dos nossos ouvintes descobrem a gente no Facebook. Inclusive, um salve aí para os companheiros angolanos que sempre comentam no nosso post lá do nosso episódio. Como assim, angolanos? Eu sei que eles falam português, mas eu não sabia que eles eram nossos ouvintes, não é? Então, gente, não é porque o Instagram domina o Brasil que ele domina todas as redes sociais do mundo. Talvez o Facebook seja o mais popular de Angola, por isso que os angolanos estão lá. Agora a gente tem que descobrir isso aí. Quantos outros países que falam português estão ouvindo Não Precisa Copiar? Tem que Moçambique, Portugal, muitas outras Serra opções. Vamos Leoa, ver. Terra Leoa? Timor-Leste. Cara, você está muito bem informado sobre os países. Cara, o cara fez letras português, né, Pedro? Então conhece aí ao alcance. Esse daí, inclusive, nossos ouvintes têm que saber que é Fagner Batalha Populato, que não deixou nem eu apresentar ele e já chegou aí mostrando que é especialista em língua portuguesa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, ouvintes. Valeu. A única rede social que eu utilizo é o Wattpad, que é uma rede social para quem gosta de escrever e ler coisas que adolescentes escrevem. Você usa o Wattpad? Eu não sabia disso, não, é? Uso. É o único aplicativo de rede social que eu tenho no meu celular, é o Wattpad. Mas pra ler ou pra postar suas coisas, suas fanfics? Pra ler, pra ler. A intenção original era postar as coisas, mas eu nunca tive coragem de postar as coisas lá. Isso é mentira porque eu sei que você tá usando bastante o Twitter. Segundo podcast seguido que você me acusa de mentiroso e tá errado. Eu falo muita mentira sim, mas essa não é mentira. Eu disse que é o único aplicativo de rede social que eu tenho no meu celular, porque eu não quero usar tanto rede social mais. Mas Cara, isso quer dizer que eu uso pelo Google Chrome, uma que fica pior a tecnicalidade, experiência. uma tecnicalidade, é um absurdo. Foi bom, eu gostei. E nosso conto de hoje, puxamos um fio lá de nosso episódio sobre estética da Escola de Frankfurt, pois o autor de hoje é o herdeiro dessa escola, a teoria crítica. Mas Pedro e Fagner, diz aí, vocês se lembram de algo desse episódio e das saudosas aulas do Luiz Antônio? Olha, eu fui ouvir o episódio, né, quando você falou que nossa gravação era sobre Guy Debord, e eu também lembro, eu tenho uma vaga memória da gente estudar esse livro com o Luiz Antônio. No episódio, eu estou entediadíssimo. Eu estou, assim, completamente... Dá pra ouvir a minha cara de cu. De tão entediado que eu tô de falar, acho que era de dor na minha parte. E das aulas do Luiz Antônio, elas eram muito boas, era um professor muito didático, apesar de eu não ter muita simpatia pelas filosofias que ele gostava de ensinar. Ele era sempre foi um cara muito didático, mas eu tenho alguma lembrança assim. Eu lembro do episódio, mas eu não consegui ouvir o episódio. E eu lembro das aulas do Luiz Antônio. E eu lembro que eu saí muito puto da aula do Guy Debord, porque na minha cabeça ele elogiava a vagabundagem. Mas essa era a frase que me guardou de Guy Debord. Vamos ver no episódio se isso é verdade ou não. Inclusive o Fagner comentou quando eu falei que ia fazer o episódio, ele é o cara que odeia o trabalho, e eu falei, não lembro disso não, acho que não é isso não, e depois descobri que era isso mesmo, Fagner. Isso mesmo, Vamos hein? ver aí É no isso mesmo, né? episódio, Ele ódio não gosta de ao teu trabalhar. trabalho. Mas isso daí tem um motivo específico, a gente vai ver direitinho. Então, chega de enrolar, vamos tocar o barco e iniciar o papo para entender que diabo significa o conceito de espetáculo no pensamento de Guy Debord. Bom, gente, eu vou começar hoje e, como eu, aqueles que não prestaram muito atenção na aula, nem no programa de Escola de Frankfurt, vamos fazer uma rememoração aqui para jogar um conceito platônico, que é mais a minha área. Bom, teoria crítica. Bom, teoria crítica é uma corrente marxista e, como toda corrente marxista, ela vê uma relação muito forte entre as ideias e os tempos que estão se apresentando. Como dizia o Raul, nosso professor de ciência política, na época do Marx mesmo, não tinha nem telefone. Então, foi mais do que necessário que os seus discípulos, né, não discípulos diretos, né, mas seus herdeiros, assim, os neomarxistas, corrigissem algumas formulações que eles tinham
sobre a visão do materialismo dialético das coisas, porque as tecnologias mudaram, as instituições sociais e políticas mudaram, tudo mudou. Então é preciso mudar as ideias. Não fala corrigir não, que o pessoal fica bravo. Ele atualizou. Atualizou, perfeito, nada de correção, atualizou. E daí que vem o esforço desse pessoal da Escola de Frankfurt de compreender a nova fase do capitalismo na qual eles estavam inseridos, o chamado capitalismo tardio. Eles queriam entender como, nesse novo momento, o mundo da cultura e da arte foi absorvido pelo capital, ou seja, foi colonizado pelo capital. A arte, dessa forma, foi transformada em produto. É o famoso fetiche da mercadoria que agora alcançou o mundo da arte e da cultura. Os três mais famosos, né? Adorno, Três rei magos. Três Reis Magos, Adorno, Marcuse e Benjamin, eles tentaram compreender como a esfera cultural e da arte foi se tornando mais uma ferramenta ideológica. A arte, antes desse período do capitalismo tardio, havia sido o refúgio da crítica. Então era ali que residia a imaginação, o prazer, e isso tudo foi distorcido. A ela agora foi reservado um papel na dominação, certo? Então essa nova etapa da cultura como mercadoria, esse que é presente nesse novo momento do capitalismo, é produzido pelo que eles chamaram de indústria cultural. Então, enquanto essa galera aí que eu citei, os três reis magos que o Rodrigo falou, brilhou lá na primeira metade do século XX, o Guy Debord, ele até nasceu nesse período, mas ele foi produzir as suas obras, né, mais tarde, na segunda metade do século XX, já num contexto pós Primeira e Segunda Grande Guerra. Então, assim como os outros membros da Escola de Frankfurt, ele, sendo um neomarxista, se debruçou sobre essas transformações que estavam ocorrendo no mundo da arte e da cultura, e como Marcuse foi importante inspiração para o famoso Maio de 68. 68, para quem não sabe como eu, não sabia, descobri aqui em mais detalhes pesquisando por esse. Eu tinha uma leve noção de que isso existia, mas não tinha visto a fundo. Foi uma série de protestos, começaram na França, que é um país que já tem um histórico de gostar de protestar, queimar uns carros. E esses levantes que aconteceram ali na França, eles eram muito ligados aos movimentos sociais. Por exemplo, o movimento feminista. Começaram ali na França e se espalharam para o mundo, e em cada lugar do mundo eles foram encontrando pautas diversas. Então, por exemplo, no ZEUA, uma das demandas era o fim da Guerra do Vietnã. E aqui no Brasil, obviamente, em 68 a gente estava vivendo na ditadura, uma das demandas era o fim da ditadura no Brasil. Ou pelo menos abrandamento. E apesar desse caráter esquerdista, né, a gente também teve esses levantes nos países comunistas, nos países dominados lá pela União Soviética. Exato, tipo, Iugoslávia teve movimentações nesse sentido. E aí, além dessa ligação com Marcuse, com a Escola de Frankfurt, no caso específico do Guy Debord, ele queria investigar o papel de protagonista da imagem nessa nova relação de dominação do capitalismo tardio. Até então, os teóricos do neomarxismo identificavam várias formas de dominação: dominação política, a cultural, que a Escola de Frankfurt começou a tocar, a econômica já clássica, mas agora o Guy Debord vai demarcar uma dominação midiática. Pedro, você disse que ele escreveu no pós-guerra, né? Então tem alguma coisa a ver isso aí que o Guy Debord está tentando defender, essa dominação midiática com aquelas técnicas que os nazistas ou os fascistas usaram na comunicação e na propaganda contra os grupos políticos ou ideológicos ou culturais que eles estavam atacando? Exatamente. A gente hoje vai relacionar a teoria do Guy Debord com redes sociais e tal, mas nada disso existia nessa época. Então a principal coisa que eles vão ver vai ser essa propaganda da primeira metade do século XX e como isso continuou e foi se ampliando no pós-guerra. E aí, a partir disso, o Debord queria compreender a influência da indústria cultural na sociedade de massas nesse novo período. Então, para você ter uma referência mais completa do que é indústria cultural, chega lá no nosso episódio que a gente já fez referência sobre Escola de Frankfurt, mas basicamente eles não estão falando aqui da infraestrutura do cinema, do teatro, da Broadway, nem nada assim, não. Não se trata assim da indústria que produz obras por si só. A gente está falando de uma visão negativa da padronização das produções artísticas.
que transformava as produções artísticas que deveriam ser coisas críticas ou espontâneas em somente veículos de disseminação das visões das elites. Então, por exemplo, a crença que a felicidade, nesses tempos ali do capitalismo tardio que o Debord está fazendo referência, só é possível dentro do consumo, é uma crença das elites, na visão desses pensadores marxistas, e que é reproduzida pelas produções culturais. Nessa toada, então, ele vai cunhar o conceito de espetáculo. É claro que espetáculo já existia, mas ele vai reformular esse conceito para descrever essa nova forma de uso político e social das imagens e dos recursos do audiovisual. Até o Guy Debord, um espetáculo era uma apresentação artística. Então, é algo que atrai sua atenção, tira você da sua vida. É algo, essencialmente, é importante a gente demarcar, diferente da sua vida. Você pode ver esse conceito de espetáculo pré-Debord tanto lá no Aristóteles como uma função de catarse para se purificar. Você pode ver no Pão e Circo romano, você pode ver ali nas obras dos gênios renascentistas, você pode enxergar isso num movimento vanguardista moderno. O ponto central é que esses espetáculos, eles são um salto qualitativo em comparação à sua vida, ao seu cotidiano. Esses espetáculos eles podiam ter várias serventias. Eles podiam ser para entreter, para refletir, para criticar, não importa para gente. O que importa é que eles eram diferentes de você, da sua experiência. Eles são algo que você se conecta por um tempo e depois dessa conexão, quando ela é encerrada, quando o espetáculo acaba, você carrega algo daquela experiência consigo. Mas a sua vida mesmo, ela tem outras coisas, outras questões que não são aquele espetáculo. Só que o Debord vai enxergar que isso muda no capitalismo tardio. O espetáculo, para o Debord, ele é a fusão entre a realidade e a ficção. Ele vai perceber um deslocamento de eixo ao longo do tempo. Nós passamos de uma dinâmica social do ser para uma dinâmica social do ter, que culmina agora numa dinâmica social do parecer. Nos novos tempos, essas dinâmicas sociais vão ser mediadas pelas imagens, e não por uma imagem concreta, real, direta, mas sim uma imagem transformada em espetáculo. A gente começou o episódio falando de redes sociais, e a gente pode olhar o Instagram para ver isso claramente. A lógica de interação nessa rede social é das imagens. Só que não é qualquer imagem, não é uma foto simplesmente. É toda uma linguagem própria do Instagram que espetaculariza a vida. Os nossos momentos são todos, como uma palavrinha que o Rodrigo ama falar, são todos estetizados. Eles são fabricados ou distorcidos ou recortados para serem expostos na forma de conteúdo a ser consumido pelas outras pessoas. Ali, a vida é transformada numa mercadoria. Tem até uma foto muito interessante que roda nas redes, né, que eles pegam, às vezes, um famoso e coloca, sei lá, 6 imagens dele. E aí fala, essa imagem é do Instagram, essa é do Twitter, essa é do LinkedIn. Quer dizer, isso daí mostra que cada uma das redes sociais tem uma linguagem específica. Quer dizer, ela tem um formato de comunicação por imagem. Exato. E que, de alguma maneira, entrega uma certa... É uma mercadoria a ser entregue, né? Você consome ela de uma maneira específica. Você não coloca a mesma imagem estilo Instagram, estilo Tinder, no LinkedIn. Então, é disso que ele está falando. Porque agora não é mais uma imagem apenas. Antes, a gente batia a foto e postava nas redes sociais imagens soltas. Agora é uma linguagem específica que tá vindo aí. Só que essa linguagem, ela vem com algum tipo de... Como que a gente pode falar? De ideologia. Ela vem com um propósito específico. E aí que está a grande questão. Exato. Aí, em cima esse que você está falando, Rodrigo, eu lembro desse meme. E eu lembro uma vez que eu vi, assim, esse mesmo meme com um famoso. E aí tinha uma lá que era, assim, e como é a pessoa na rua, que era uma foto que um paparazzo tirou quando ela não estava preparada para ser fotografada, tá ligado? Uhum. E era completamente diferente de todas as fotos, da foto dela do Instagram, da foto do Twitter, da foto do Tinder e assim vai. E eu acho que é muito disso, né? O que é a pessoa real na rua, quando ela não está se preparando para isso, não tem nada a ver do que ela parece ser nessas redes sociais. Agora, o que eu imagino que seja a grande sacada aqui é que a gente cada vez mais está se interagindo apenas pelas redes, né? Pelos aplicativos e por esses aplicativos de rede social dos mais distintos.
Então acaba que esse impacto que você teve aí do real pro ficcional, ele começa a desaparecer, começa a ficar cada vez mais distante, porque a gente só se relaciona com essa fusão ficcional real que ele chama de espetáculo, né? Exato. E às vezes você tá num lugar e tá uma merda, só que aí você precisa produzir o conteúdo para sua vida ser maneira na rede social. Então você não se relaciona nem com o lugar, você não sabe como é que tá o show, você não sabe se o ambiente é bom, foi um tédio, mas nas redes sociais você postou umas fotos maravilhosas e se alguém te perguntar, você vai falar: "Nossa, foi ótimo, foi tudo, foi maravilhoso". Então é realmente essa fronteira de realidade e ficção, ela começa a ser apagada nessa nova dinâmica. E é por isso também que o Debord afirma essa transição de eixos, parecer, ser e ter. Antes do capitalismo, segundo Debord, a gente tinha uma organização social que era pautada pela noção de essência. São aquelas filosofias e concepções da antiguidade, da Idade Média, do começo da modernidade, onde as pessoas são compreendidas pelas suas crenças e pelos seus valores. Então você tem Platão com a metáfora das almas de ouro, prata e bronze, você tem o Aristóteles com aquele absurdo das pessoas terem uma natureza de escravo, você tem os reis que são reis porque Deus escolheu assim, e você tem, por exemplo, os contratualistas falando de uma natureza humana. Isso tudo é essa visão do ser. E isso muda com o capitalismo. A burguesia ascende, e a burguesia não era privilegiada por esse ser especial que era pautado antes. Então ela introduz, junto com a sua ascensão, uma nova lógica, que é a lógica do ter. Agora é mais importante você possuir bens materiais e eles é que vão pautar o seu valor e não as suas crenças ou as suas filiações. Aqui a gente vê, no mundo moderno nosso, o capitalista americano cristão que vai servir cafezinho para o emir do Catar porque ele quer ganhar dinheiro na Copa do Mundo, entendeu? É o cara que é anticomunista roxo, só que ele vai lá e fazer o kowtow para o Xi Jinping, porque se ele não tiver um acordo comercial com a China, ele tá ferrado, entendeu? Essa é a lógica do ter. Só que o Debord vai perceber que essa lógica começa a perder protagonismo. E aí você vai ter um novo momento, que é a lógica do parecer. Então, só para ficar claro aqui, você acha que a gente poderia resumir dessa maneira? A sociedade do espetáculo é a sociedade marcada pelo, talvez, florescimento ou pelo emergir do parecer como mais importante, talvez, ou pelo menos concorrendo com a importância do ter. Que Certamente. nem o Varys fala pro Tyrion no Game of Thrones, né? Um homem pequeno pode projetar uma sombra de um gigante. Exato, perfeitamente. Só que aqui a gente não está falando de tamanho físico, mas essa é a lógica. E aí a gente entende, de repente, todo o sucesso de certas coisas. Reality show, rede social de pessoas falando sobre qualquer coisa, influência de porra nenhuma, coach que a única coisa que ele está te vendendo é uma reprogramação de mindset e essas coisas assim que não parecem fazer sentido por que ser tão popular. É popular porque eles trabalham com a lógica do espetáculo. Para o Debord, a gente pode pensar que a gente está vivendo numa sociedade do espetáculo no seu máximo. Porque o Debord não viu as nossas redes sociais, mas vendo elas, a gente consegue perceber como as pessoas só interagem entre espetáculos. E a gente pode dizer isso por quê? Porque nessa nova fase do capital que a gente está vivendo, tudo que a gente pode fazer, querer e realizar é transformado em imagem. Os seres humanos, hoje, perderam a consciência de que eles são algo. Eles se esqueceram do caráter ontológico das coisas. E eles se transformaram em meras simulações de felicidade, realização, sucesso. Veja só, não é nem que a aparência vale mais do que a sua essência hoje em dia. A aparência é tudo que há de valor. Daí a principal diferença para aqueles espetáculos lá que eu divaguei antes. Você não vai ao espetáculo. Você é o espetáculo. E isso reverbera em lugares que você nem imagina. Então você entra hoje no TikTok e tem um dermatologista lá fazendo dancinha para dizer os principais cuidados com a pele. Você vai ficar vendo um vídeo de um dentista fazendo react a um outro dentista de outra parte do mundo fazendo remoção de tártaro. Você vai sentar para assistir um advogado que deveria, né, antigamente era o doutor, advogado, e aí agora ele está fazendo teatrinho de novelinha no Kawaii para poder fazer a marca dele aparecer e ganhar dinheiro. Você vai ver também o professor que deveria estar dando aula e está gravando podcast no Spotify.
exatamente a outra questão que eu ia trazer a seguir, que é a pedagogia da vitrine. Eu até vou defender o Não Precisa Copiar, a gente é carregado de conteúdo aqui, a gente não é só pura vitrine, mas vocês vivem isso, tenho certeza. Você chega numa reunião e fala, fiz um trabalho interdisciplinar com um colega, foi bem legal, os alunos participaram bastante. Você gravou, você tirou foto. Não importa muito, os alunos foram bem nos simulados, eles aproveitaram o simulado para ter uma reflexão sobre o que eles sabem ou não sabem da matéria? Não. O que importa é que a gente pode colocar lá, 100% dos alunos da escola fizeram o simulado tal. Importa se eles copiaram da internet o trabalho? Não. Tem uma foto de uma maquete, a gente pode tirar a foto e postar. Entendeu? Isso que importa, o que a gente pode mostrar. E eu tô aqui criticando, né? E apesar do Fagner já ter apontado a minha hipocrisia de estar num podcast falando para pessoas que nem são meus alunos diretamente, mas a gente tem que jogar com as regras do jogo, né? Mas a gente, junto com isso, tem que também mostrar os problemas. É só reconhecendo essas coisas que a gente pode trazer um pouco de sanidade para as nossas vidas. Se você naturalizar esses padrões, o que vai acontecer é que você vai perder a noção para avaliar o que é sucesso, o que é uma vida cotidiana. No caso, por exemplo, das fotos do Instagram, até mesmo seu próprio corpo. As pessoas vão ficar infelizes com as coisas que elas conquistam, com a vida delas no dia a dia, vão ficar infelizes com os seus corpos. Isso tudo porque foi naturalizado um padrão surreal e elas não reconhecem o nível de espetacularização das coisas que estão sendo apresentadas para elas. Mas e aí, gente? O que vocês me dizem desse novo conceito de espetáculo? Bom ou não? Jogamos fora. Não, acho que muito bom, principalmente que ele foi escrito, sei lá, nos anos 60, né, 70, e é super atual, né? Muito mais atual do que talvez fosse naquela época. 67 não tinha nem internet. Exatamente. Mas eu acho que quando ele escreveu, ele pensava muito mais na reprodutibilidade dos meios artísticos, né, do cinema, como o cinema influenciava a moda, o comportamento das pessoas em geral. E era, assim, uma coisa bem um círculo fechado de artistas, de estrelas, que conseguia influenciar o comportamento de milhões. Agora é uma parada meio aberta e te vende a ideia que você é influente, né? Que você pode se tornar uma dessas pessoas que vai conseguir influenciar o comportamento de milhões, como se isso fosse Com certeza. um objetivo de vida. Tanto que a gente está aqui. Exatamente. Aí o que eu acho mais bizarro é justamente a quebra dessa divisão, né? Do que é você se projetando como, sei lá, uma coisa extraordinária, numa foto que você faz bonita, sei lá, num parque de diversões, que era uma coisa comum também de existir, né? De você sair para tirar uma foto bonita em algum lugar. E agora toda foto tem que ser uma foto bonita nesse nível, né? Quer dizer, aquelas fotos antigas que a gente tem, com certeza vocês dois têm em casa, do pessoal meio pelado, com a roupa toda esgarçada, aquelas fotos de... Oi? Na minha família ninguém tira foto pelado não, pô. Porra, pelado sem camisa, tô falando, todo mocorongo. Enfim, Fotinho fotos reais, fotos Já viu a concretas foto de... do Caetano no sofá de cuequinha? Isso, é isso. Pelando Fotos Não, com... mas social, ele é artista, né? Ele pode. Fotos... Na minha família não tem ninguém tirando foto de cueca, não, pô. Fotos... Caralho, não é possível, Fagner, que nos anos 80 vocês 90 não você não tinham... tem isso, Foto de cueca em casa. de boa, confortável, de shortinho Tarde curto. de domingo tem um cara de cueca, sei lá, virando uma carne na churrasqueira. Isso, exatamente. Assim, é foto de você no seu conforto, digamos assim, na sua despreocupação com a sua imagem. Quer dizer, Ah, isso que eu acho que é um ponto central. O Fagner ficou muito preocupado com esse negócio de foto pelada, então assim, foto com você despreocupado de você estar bonito ou não, que você está querendo registrar o momento apenas, sim. registrar a memória apenas, e não que você está querendo se arrumar, olhar para a foto, tá bonito, porque vai sair no Instagram e as pessoas vão te julgar por isso. Então, assim, Sim, eu acho que é um ponto que me deixa mais, assim, assustado com o conceito de espetáculo. Eu acho que ele consegue capturar um problema real, concreto da nossa sociedade. É meio que assim, o objetivo da foto antes era registrar o momento e agora é ser admirado, né? Exatamente. Então, vale comentar que o Debord era um membro da Internacional Situacionista, que era um movimento revolucionário, né, que desejava subverter os valores da sociedade da época. O seu desejo era, pela arte, forjar uma subjetividade anticapitalista, pois somente deste modo se poderia suplantar a sociedade do espetáculo. Isso é,
essa organização marcada pela materialização da ilusão, que escravizava a todos no trabalho, na produtividade, e também fora dele, onde a gente se torna consumidores. Isso significa dizer que antes éramos manipulados apenas no tempo de trabalho. Então, essa organização marcada pela materialização da ilusão, que escraviza a todos no trabalho, na produção, também fora dele, onde a gente acaba se tornando consumidor. Isso significa dizer que antes nós éramos manipulados apenas no tempo de trabalho, mas agora isso se alastrou para o nosso tempo livre também. Ou, como diria o professor Luiz Antônio, nosso tempo liberado. Nosso tempo liberado, estamos livres do trabalho, mas somos escravos do consumo por meio da indústria cultural. O marxismo de Debord é bastante peculiar e heterodoxo, não sei se vocês notaram isso. Ele entra em conflito com as teses centrais do marxismo, por exemplo, com a ideia de Estado do planejador. Pois é, mas, no entanto, ele corrobora com a tese central de que o proletariado, os trabalhadores, né, são agentes históricos da Revolução. Desse modo, ele rejeita tanto o marxismo burguês quanto um totalitário. Mas aí, peraí que eu tô confuso. Qual que é a ideia, então? Vai ser DCE, vai trocar a revolução para campanha de eleição do DA. Vai ser igual aquela vez que o Haddad foi fazer campanha para um CA de uma faculdade. Em vez de revolução Perdeu. agora, perdeu. Em vez de revolução, vai sentar todo mundo em roda, sem hierarquia, vai tocar a consciência do trabalhador com um sarau feito lá no auditório 3 do ICH, que não foi nenhum trabalhador. Como é que vai ser, então? Já que ele é diferente. Vai ser exatamente isso que você falou. Não é à toa que ele inspira os movimentos lá de 68. Para o Guy Debord, o espetáculo, fundado na era da globalização, aniquilou a capacidade de imaginar um mundo diferente. Não tem como pensar um mundo fora desse padrão que a gente está vendo aqui. E você viu que o tom de chacota do Pedro deixa isso bem claro, né? Totalmente aí, o Guy Debord tivesse aqui e falar, a mente colonizada desse rapazinho aí, que tá achando que não é possível fugir do capitalismo e pensar uma sociedade diferente que essa, organizada deste jeito, dessa maneira. Tem até aquela frase lá, não sei se é do Zizek ou do Jameson, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Cara, eu já ouvi essa frase da boca do Zizek, mas ele fazia referência ao Jameson, acho. E ele tava falando de distopia, né? Nesses filmes, assim, Jogos Vorazes, 1984, essas coisas assim que acaba o mundo, tudo destruído, a sociedade se reconfigura, mas a lógica da mercadoria continua. E eu tenho, assim, trazendo para um exemplo atual, né? Só você pensar que o cara mais rico do mundo, o principal meta de vida dele é colonizar outro planeta. Tipo assim, ele já percebeu que o capitalismo vai foder esse, não vai ter condição de viver aqui mais, e o plano dele é, ao invés de substituir o capitalismo, é colonizar Marte. Agora vocês fizeram me lembrar do Raul, o grande Raul de novo aí, segunda citação dele aqui, que ele falou que só tem 3 oportunidades pra gente, né? Ou o ET vai vir aqui e vai ensinar a gente a entrar em equilíbrio, trazendo tecnologia, ou o ET vai chegar aqui e vai exterminar a gente, ou a gente vai conseguir levar a nossa praga de gafanhoto para outro lugar e ficar aí destruindo todos os planetas. Entra num planeta, destrói e vai para outro. Então, mas sobre essa ideia de que não dá para mudar o capitalismo, que é a única coisa, é só lembrar lá do slogan do movimento de 68, né, que era: nós somos realistas, nós queremos o impossível, que era o tipo de fusão entre estética e política, que buscava construir uma nova utopia, imaginando um outro mundo possível. Então, ele vai abrir um outro front para os movimentos socialistas. O capitalismo foi lá, colonizou a cultura, aí eles falaram assim, bom, agora a gente tem que lutar dentro da cultura contra o capitalismo. É mais ou menos assim. Isso, exatamente. Igual a Guerra Fria acabou com os conflitos mundiais, né? A Revolução deu lugar ao situacionismo. A Revolução deu lugar ao situacionismo. Nesse outro mundo possível que eles imaginavam, tínhamos a ruptura com o que o Debord chamou de idolatria do trabalho. Quer dizer isso? É vagabundo, seu Madruga. Exatamente, o Guy Debord está elogiando a vagabundagem. A luta de classe, para ele, não poderia ter foco sindical de melhoria salarial de condições de trabalho. Isso seria tipo um reformismo que desejava salvar o capitalismo, não implementar o comunismo. Né? Então, Paulo Guedes, que queria não corrigir o salário mínimo, é guideborista. Não sei se é isso. Acho que não. Eu acho que o Paulo Guedes é tipo assim, um capitalista dos anos 50, tá ligado? Ele acha que o principal pauta da esquerda é a questão salarial. E aí o Guy Debord ia falar com ele: você tá atrasado aí 70 anos, meu irmão, porque o negócio agora é a disputa cultural.
Toca o barco. Mais ou menos o que acontece com a social-democracia no pós-guerra. Para não ter uma revolução socialista, aceitaram um capitalismo reformado e mais humanitário. O que deseja Debord é um estilo de vida com um conceito de felicidade que é incompatível com o capitalismo. Por isso que é tão importante libertar a cultura da lógica do espetáculo, porque somente assim poderia se travar a batalha das consciências, promovendo essa revolução nos espíritos que visa mudar os paradigmas culturais da sociedade. Seja como trabalhador ou como consumidor, foi construída uma subjetividade marcadamente passiva e impotente, ou, na sua linguagem, alienada. Para o Guy Debord, este é o momento em que a mercadoria chega à ocupação total da vida social. O espetáculo acaba por se tornar onipresente na sociedade. A crítica a esta perspectiva do trabalho resulta na concepção de que ele não possui um valor intrínseco, seria apenas suportado como atividade instrumental necessária à sobrevivência. Quer dizer, ninguém curte trabalhar. A gente só faz porque a nossa sobrevivência depende disso. Então, essa é a principal diferença entre o Guy Debord e os marxistas ortodoxos. Né? Para os ortodoxos, e até para o próprio Marx, né, o trabalho é uma autoexpressão criativa do ser humano. Para ele, é uma condição de sobrevivência. O trabalho no sentido a vida, é nele que a gente se realiza para os marxistas ortodoxos. E quanto para o Guy Debord, é ele que a gente faz para não morrer de fome. Por isso que no capitalismo, o trabalho se torna ele mesmo alienação. Em seu lugar, se faz necessário criar uma sociedade que seja uma comunidade pautada no dom e no jogo, e não uma sociedade pautada pelo trabalho hierarquizado, no mercado e na competição. A sociedade do espetáculo conseguiu naturalizar essa lógica de trabalho e consumo e assim promoveu uma aceitação fatalista do capitalismo. Prova disso é que toda contestação feita ainda hoje é sobre o paradigma de melhoria de condições de emprego e de salário, tornando a sociedade capitalista do espetáculo como um fato inescapável. Mas e vocês dois, o que vocês acham? É o trabalho uma atividade que apenas toleramos para sobreviver? Ou ela seria algo nobre, uma atividade de realização subjetiva e objetiva, um lugar de realização pessoal? O Guy Debord parece ter razão em um ponto, ao menos. Eu tenho dificuldade de pensar em uma sociedade sem trabalho remunerado. Olha, eu concordei bastante com a primeira parte, a segunda eu já achei mais esquisito. Eu vi uma intervenção lá não sei se é do Guy Debord mesmo ou se é do situacionista, mas era um esquema lá que eles usavam para andar aleatoriamente por Paris. Eram várias setas, assim, eles usavam aquilo para ir andando aleatoriamente por Paris para conhecer outros lugares e outras pessoas. Eu fico me perguntando qual é a serventia disso, então não sei se faz sentido para mim. Eu acho que o que um capitalista ou um marxista ortodoxo iria responder para ele é que o mundo fazendo essa lógica do trabalho, essa lógica de produtividade do trabalho, né, sem ser um trabalho lúdico, sem ser esse que ele propõe, é uma lógica que produz muito mais. E mesmo assim, 800 milhões de pessoas estão passando fome ainda. Né? Isso o marxista iria falar e um capitalista talvez fosse esconder. Mas se fosse nessa lógica que ele sugere, sacou? Não seria um desastre ainda maior? Essa dificuldade que você relatou, eu estava fazendo uma dinâmica de grupo. E aí era uma dinâmica cooperativa. Era tipo jogar um RPGzinho de um negócio de gestão pública. E aí a gente estava numa missão para Marte, uma coisa meio Elon Musk aí que a gente já citou. Só que aí tinha uns desafios, né? Aí, por exemplo, a gente chegava lá, aí aparecia um ET, ele tava falando em código, aí a gente tinha que decifrar o que cada símbolo significava em tanto tempo. E aí cada etapa tinha um desafiozinho diferente, bem no estilo RPG mesmo. Só que em determinado momento, a gente estava lá lidando com os marcianos, e aí a gente era atacado pelos tentaculanos. E os tentaculanos eram tipo assim, eles eram tipo malignos mesmo, eles eram maus. E aí a gente tinha que refazer o nosso plano por causa dos tentaculanos e se relacionando com os marcianos. E tinha lá uma série de questões que a gente tinha que endereçar na hora de desenhar esse plano de como a gente ia administrar essa colônia em Marte nos próximos 5 anos. E uma das perguntas era como é que a gente ia financiar isso. Ou se não era financiar, era como seria a moeda da parada. E aí eu queria falar assim, né, Pedro interior, tava tipo assim, eu vou ser tipo, é uma colônia em Marte, eu vou mandar e eles vão ter que fazer, senão todo mundo morre. Mas obviamente que eles não queriam essa resposta, né? Eles queriam a resposta, ah, não, nós vamos exportar tal coisa e tal. Mas é uma questão assim, tipo, pô, os caras estão colonizando em Marte, a gente encontrou marcianos e tentaculanos. A gente vai ver qual é a moeda? Não, meu filho, você vai morrer, você tá em Marte. Se você não obedecer à hierarquia da colônia, acabou, a gente vai ser destruído pelos tentaculanos. Alguém sabe me explicar como é que os tentaculanos se uniram com o Guy Debord? Tem dúvida, hein? Na lógica
Do trabalho, pô, e do dinheiro. Ah, tá. Eu só fico com uma dúvida nesse rolê do Guy Debord, é que ele está dizendo que qualquer forma de trabalho é um problema, porque parece que ele está dizendo isso, né? Qualquer forma de trabalho é um problema. Eu acho que não. Ou só o trabalho que se transformou em moeda, né, em mercadoria, só a venda do próprio esforço como moeda de troca. Então, esse que seria o problema. Mas então, na sociedade, ela teria que ser inteira sem isso. Então, assim, eu fico. Se tem uma coisa que ele acerta é que a dificuldade que eu tenho de pensar um mundo sem isso. Então, assim, isso daí é uma coisa que eu fiquei bastante em dúvida. Eu acho que assim, o objetivo dele não é dizer que o trabalho é um mal em si, mas essa lógica do trabalho que você tem que ser o máximo produtivo possível, que você tem que trabalhar única e exclusivamente para alcançar a sua sobrevivência, esse tipo de coisa que é o problema para ele, entendeu? Uhum. Mas ele, eu acho que no final das contas, ele não está querendo dizer que todo trabalho é ruim, sabe? Eu acho que o trabalho no sistema capitalista é ruim para ele. Entendi. Tocamos o barco? Tocamos o barco. Show. É economia estúpido. Esse é o famoso slogan da vitoriosa campanha do Clinton sobre o Bush em 92 nos Estados Unidos. Até hoje esse slogan é usado agora como jargão para chamar a atenção para a centralidade da questão econômica frente a outros temas da nossa vida nacional. Vimos como Debord realiza o diagnóstico acerca da cultura e do trabalho, mas o que ele pensava sobre economia? É o que a gente vai ver agora. Meio agressivo, assim. Eu sei que a gente tá meio mal acostumado com o nosso presidente nos últimos anos, mas, né? Anos 90, o cara chamar o outro de estúpido, assim, Mas colou e ele ganhou, né? Então, assim, foi excessivo? funciona, né? E ele ganhou e ficou famoso por sexo oral praticado na Mônica Lewinsky. Pois é, o pessoal não queria prestar atenção na economia, queria prestar atenção nisso. Exatamente. Debord continuou refletindo sobre o tema da sociedade do espetáculo por mais de 3 décadas. Dos anos 70 aos anos 90, acontece uma guinada econômica brutal. O keynesianismo, que construiu o estado de bem-estar social através de forte intervenção do Estado, foi substituído paulatinamente pela hegemonia neoliberal, que defendia um Estado mínimo. Para mais informações sobre neoliberalismo, a gente tem um episódio dedicado só a esse tema. Vai lá que você consegue se formar mais. E é bom que ele vai contar a história todinha, né, desse período, dessa transformação. Mas o que interessa aqui é saber como Debord se posiciona frente à economia e qual é o papel do Estado nessa história. Para o Debord, o pleno emprego defendido pelos keynesianos resultaria no triunfo do capitalismo, pois não existiria mais motivos para que críticas ao modelo sejam levantadas, uma vez que todas as pessoas seriam incluídas em sua lógica. Debord duvidava da capacidade do Estado de planejar e do mercado de oferecer aquela vida feliz, uma vez que ele sonhava com algo muito mais libertário do que o capitalismo permitia. A gente precisa lembrar dessa característica libertária, né? O tipo de marxismo e de revolucionário que o Debord era não aceitava nenhum tipo de reforma, seja via o mercado, seja via Estado. Ele é igual aquele amigo chato do rolê que é sempre contra tudo. Cara, assim, não é nem amigo chato, ele é tipo, você trocaria um empreguinho CLT por uma revolução liderada por Guy Debord? Eu prefiro o meu plano de saúde, entendeu? Você foi colonizado pelo capitalismo, olha Fui aí. colonizado, fui colonizado. Ele tá querendo trocar isso pelo, sei lá, ir para a fazenda, um movimento tropicalista brasileiro. Aquela putaria solta, todo mundo pelado, não pode falar isso que o Fagner fica nervoso. Mas enfim, é disso que ele tá falando. É mudar o movimento de contracultura. Eu poderia, então, ficar gravando podcast o dia todo, é isso que ele tá me oferecendo. Basicamente, sem pensar na sua subsistência, que é o Mas principal. aí a gente, daqui a pouco, né, a gente vai ter aqui nossos patrocinadores, e aí eu vou poder gravar meu podcast também. Você está falando isso, mas você não tá pegando o ponto do Guy Debord. O ponto é que os keynesianos, eles não percebiam, o Pedro também não está percebendo, que o regime capitalista, ele detona a totalidade da vida social. Você está pensando só no seu empreguinho, só no ponto de vista econômico. E o resto? Esse que é o ponto que o Guy Debord está trazendo. O ponto é esse, o resto tá aí junto com a economia, não? O camarada tá empregado e aí ele compra o quê? Picanha e cerveja pro final de semana. Olha que maravilha. Que mais? Então, Pedro, é porque você não está conseguindo enxergar que o substrato da sua vida social, não sexual, da sua vida social, pode ser além do consumo. É justamente isso que ele está criticando. Eu acho que no fundo ele está querendo dizer o seguinte: você, para viver, você precisa de muito pouco, quase nada, sabe? E você pode substituir todo o seu trabalho, é um meio para você alcançar bens que você não precisa, consumir coisas que você não precisa, por
tempo de vida prazerosa com atividades que que não necessariamente vão te dar esse tudo de dinheiro que você não precisa, entendeu? No final das contas. Se você sobreviver, você deu o exemplo do podcast aí, é a parada que você mais ama fazer, mas te dá R$ 200 por mês, sacou? Se chegar a esse patamar, para ele tá de boa, é isso aí. Você só acha que isso é insuficiente porque você está inserido na dinâmica O consumo. consumista, que só a felicidade só pode ser alcançada por meio do consumo, entendeu? Então, se você não vai comprar picanha e cerveja, mas você não precisa de picanha e cerveja, entendeu? O que ele está querendo dizer é que não vale a pena sofrer tanto no trabalho para comprar produtos que você não precisa no final das contas, entendeu? Existem outras maneiras de ter prazer que não são consumíveis. Só que o grande problema é que no capitalismo isso não é possível, né? Só o capitalismo ele sequestra essas possibilidades e entrega só a picanha e cerveja que o Pedro tá querendo, né? Fica você naquele churrasco ruim com as pessoas falando do último lançamento dos produtos da Apple e sem papo, sem nada, porque ninguém é capaz de construir um diálogo concreto sobre alguma coisa diferente de consumo. Eu queria deixar registrado o seguinte: o Fagner falou aí que eu não acho que R$ 200 é suficiente. Se tiver alguém aí fora ouvindo a gente que quiser doar R$ 200 para Não Precisa Copiar, eu aceito e vou considerar mais do que o suficiente. Vai ser R$ 200 a mais do que eu ganho com Não Precisa Copiar hoje, que é R$ 0. Então eu acho super suficiente. Apresentamos então o centro da discordância entre Debord e os keynesianos. Resta entender como ele se relaciona com o neoliberalismo do Hayek. Quer dizer, vai acabar o episódio e ele não vai concordar com ninguém, porque esse cara é enjoado. Ele é um marxista que não concorda com os marxistas, ele é um anti-Estado porque briga com os keynesianos. Sobrou o Hayek? Então, o Hayek defende a competição, a concorrência, o comércio e o mercado. E o Debord, o que ele vai defender? A cooperação, a comunicação, o jogo e a comunidade. Ainda que os dois sejam contra o estatismo, tanto na cultura quanto na economia. Nosso companheiro libertário acredita que o debate entre Estado máximo e Estado mínimo acaba por defender um falso dilema que aniquila outras possibilidades, fazendo parecer que só resta saber quem vai produzir e coordenar a sociedade do espetáculo, o Estado ou o mercado. Obviamente, ele não aceita nenhum nem outro. Como já percebemos, seu desejo é romper justamente com a mercantilização da vida social. Em síntese, temos três visões distintas que em parte se aproximam e em parte se repelem. Debord repele tanto Keynes quanto Hayek, na medida em que rejeita o capitalismo como modelo capaz de oferecer uma vida feliz. Para Keynes, uma fusão entre o mercado e o Estado poderia domesticar o capitalismo através do pleno emprego. Para Hayek, a sociedade de mercado é a única compatível com a liberdade. Debord concorda com Hayek no que diz respeito à negação do Estado, pois em seu lugar deve ser colocada a livre comunicação sem hierarquia e autoridades. No entanto, discorda da sua crença irracional na mão invisível. Com Keynes, percebe que o capitalismo é individualista e injusto e que isso deve ser modificado. Mas isso não é possível dentro do próprio capitalismo. Somente outro modelo pode fazer surgir uma sociedade lúdica que supere tanto a sociedade comercial de Hayek quanto a estatista de Keynes. Diante dessas três opções, onde se coloca você, Pedrão? Eu acho que essa discussão do trabalho, eu não consigo, é muito alienígena pra mim, entendeu? Ou o Debord tá certo, e eu não consigo pensar fora da caixinha, ou ele tá errado e não tem como pensar fora da caixinha, que o trabalho é necessário. Não sei qual das duas. O que eu sei é uma coisa, inclusive, citado 3 vezes, Raul Magalhães disse: "Hoje em dia", Raul pode pedir então música ao Fantástico já. e podia pedir música. Hoje em dia, a aposentadoria do trabalhador está ligada a fundos de investimento. Eu e você guardamos nosso dinheirinho não na poupança, mas em ações ou títulos do tesouro. E isso é prática de vários outros, entendeu? Gente que você nem imagina. Então converso com um cara lá na escola que fala pra caramba de investimento, mas ele ainda não sobrou uma graninha para ele guardar. Mas tinha um outro professor, antigo já, um dia ele estava falando lá que ele tinha um dinheiro guardado nessas coisas. Então, hoje em dia, cada vez mais a lógica do capital é expandir, né, essa coisa. E cada vez mais isso tudo vai ficar amarrado uma coisa na outra. Então, eu não sei se tem como escapar não. E em certa medida,
se a gente for olhar, o que ele defenderia era a tal da liberdade. Não é o que ele defenderia na teoria dele, né? Mas, em certa medida, o que permitiria viver a vida do jogo e do talento, do dom, né, que vocês falaram aí, seria essa liberdade financeira. Se eu tivesse muito dinheiro e vivesse de renda, eu poderia viver o dia todo sem me preocupar com a minha subsistência. Isso é garantido aí aos rentistas e aos bilionários, que já, apesar de muitos deles continuarem envolvidos, né, estressando aí com empresas, essas coisas, eles poderiam viver essa vida idílica aí dos sonhos, não poderiam? Sim. Mas aí tá marcado aí o keynesianismo do Pedro. Se todo mundo subir de vida, o pleno emprego e a ascendência da sociedade como um todo, a gente vai ser feliz e livre. Então tá aí o Pedro tomando partido de Eu, Keynes. eu acho mais garantido, pelo menos. Acho menos arriscado. Eu Por isso acho que eu mais fico com garantido. isso. Exato. E aí, pessoal, alguma indicação sobre Guy Debord? Várias. Eu vou começar indicando a sempre relevante para esse podcast aqui, série Merli, onde você vê o Rodrigão do futuro ensinando filosofia para umas crianças. Onde que é aquilo, Rodrigo? É País Basco ou é Barcelona? Eu não lembro. Catalunha. É Catalunha. Catalunha. E tem um Agora, por que episódio você que acha que eu vou ficar careca daquele jeito? Não entendi, cara. pô, Eu tô aquele cara tem cabeludo pra sentido. caramba. Aquele cara Que o tem Berli é sentido. careca. Que o E, seu pai é careca. e tem exato. E tem um episódio específico de Guy Debord que é muito bom. Tem também aquele episódio do Black Mirror, magnífico, primeiro episódio da terceira temporada, que é uma rede social que se tornou o padrão de relações sociais. Toda revelação, micro-relação social que você tem, o cafezinho que você compra, o bom dia que você dá para a pessoa do seu lado no ponto de ônibus, você avalia ela em 5 estrelas. E cada pessoa tem as suas estrelas. E baseado nisso você consegue emprego, consegue empréstimo, consegue alugar carro. Tudo depende da quantidade de estrelas que você tem. Esse episódio é bem interessante para a gente pensar isso. Ainda na vibe do Black Mirror, tem aquele episódio do cara, da menina que canta, que depois vira, tipo, atriz pornô, e aí tem um cara que fica loucaço, transtornado, coringa, só que aí no final do episódio, pode dar spoiler, Rodrigo? Não sei. Uai, O ódio dele vira um programa daquela sociedade que o pessoal fica trabalhando, assistindo TV, o capitalismo absorvendo até a crítica, né? ele fica lá gritando contra o sistema e isso vira um programa das pessoas que as pessoas assistem trabalhando. Black Mirror é muito bom. E o magnífico Show de Truman também, né? Que é bem espetacularização da vida. Bastante. Você já leu esse livro, Rodrigo? Um livro excelente chamado Frontispício, Não li, não. que mostra um retrato dessa sociedade do espetáculo de pessoas que não conseguem se encaixar Eu ouvi nesse dizer que tem mundo na Amazon, é espetacularizado. verdade? Tem É Tem verdade na que na tem Amazon. na Amazon. Tem Amazon. na Amazon. Livraço. Pessoas que estão envolvidas nessa lógica do espetáculo e as consequências gravíssimas que isso gera na vida delas. É isso aí, é um livro bem alternativo, bem outsider, deve ter vendido, por exemplo, sei lá, umas 3 cópias, mas é um livro maravilhoso. Muito cult, mas é muito bom, muito gostoso de ler. E a gente vê bem a lógica, né, do personagem principal, Pablo, passando do ser para o ter, para o parecer, né? Então a gente vê bastante Guy Debord. E eu acho que os autores nem leram Guy Debord nessa época aí que eles escreveram esse livro aí. Mas assistiram aulas do Luiz Antônio, que é mais importante do que ler Guy Debord. É mais efetivo ainda. É. Além das indicações, eu queria mandar um salve pro Dias, meu querido ex-aluno que abandonou o cursinho que ele fazia onde eu era professor dele. O Dias, Rodrigo, ele entendeu errado a potência, foi reclamar com a professora lá, tava lá chorando por causa de questão de prova. Só que aí, como ele entendeu errado, ele acabou na sua crítica recriando a causa eficiente. Então ele acabou redescobrindo Aristóteles, algo que ele não precisaria fazer se ele tivesse estudado direito ou escutado o episódio do Não Precisa Copiar antes da prova. Ele recriou a atipotência. Não, ele recriou a causa eficiente. Ele olhou para o ato potência e falou: não, mas não existe ato e potência. Porque você só passa da potência para o ato porque alguém faz alguma coisa. Aí eu virei para ele e falei: é exatamente isso que o Aristóteles diz, chama causa eficiente. Então foi assim que ele, sem Ah, saber, entendi. Ele criou. redescobriu a causa eficiente sem saber que Exato. se Ele chamava. Entendi, não entendi. precisaria, Foi, esse se ele tivesse comentário foi estudado. metafilosófico demais, eu fiquei confuso. Além do Dias, eu quero mandar também um salve pro @Causax do Twitter. Ele lá no Twitter, assim que viu o Rodrigo nas primeiras menções falando que a gente talvez retornasse, mandou uma mensagem pra gente
conclamando a gente a retornar. E depois de ouvir o nosso episódio de retorno, 4 causas de Aristóteles, ele mandou o seguinte feedback que eu acho muito importante a gente ouvir aqui os feedbacks dos ouvintes. Então ele diz o seguinte: excelente, com exclamação. O conteúdo da conversa é ótimo, os exemplos são péssimos e a dinâmica muito boa. Aí você pensa assim, ponto pro Rodrigo e pro Fagner. Mas aí ele ri com 2 linhas de caps lock e completa. Porém, até os péssimos exemplos trazem conteúdo. Então eu queria aqui dizer que o exemplo da bola foi importante para o nosso querido @Causax. E esse exemplo é real, ok? Eu tenho prints para provar. Não trouxe ele aqui para defender o exemplo da bola só, ele é real. Eu não vou dizer, não vou aqui confidenciar o porquê que você está defendendo tanto o argumento da bola, o exemplo da bola, nem que se isso tem alguma relação com alguma situação amorosa sua. Eu não vou falar isso aqui no programa. No entanto, a maior definição do não precisa copiar, eu acho que é isso aqui. Conteúdo da conversa é ótimo, o exemplo é péssimo, a dinâmica é muito boa. Eu acho que isso devia ser um novo slogan do não precisa copiar. Não precisa copiar. É muito bom mesmo. Parabéns, parabéns @Causax. Brigadão pelo apoio. Então, por fim, gente, tem mais um salve aí pro Bruno Takara, do Instagram, que manifestou sua satisfação com o nosso retorno. Então, a gente espera não desvoltar tão cedo, né? Então, só para citar aqui, essa conversa de hoje foi inspirada nas aulas do saudoso Luiz Antônio Peixoto, da UFJF, no livro do próprio Debord e no magnífico artigo do Érico Carvalho, professor aí lá de Portugal, acho que da Faculdade de Porto, se não estou enganado. Vai estar linkado aí para vocês darem uma olhada. Um abraço. Não sei se o Luiz Antônio vai estar nos ouvindo, mas um grande abraço, Luiz Antônio. Excelentes aulas. É isso aí, senhores. Um abraço. Um abraço, gente. Valeu, até mais. Falou, Fagner. Falou, Gente, Rodrigo. Valeu. valeu, Falou, valeu. abração.